Oi, gente. Hoje eu vim falar sobre pedagogia, mais especificamente sobre a educação infantil. Durante toda a minha formação em pedagogia, eu escutei que pedagogia era fácil, que era mais sobre cuidar de criança e que para ser pedagogo bastava amar as crianças, enfim. Antes mesmo de eu entrar nesse curso, antes mesmo de eu pensar em ser pedagoga, eu estava numa rodinha ali de amigos e estava conversando com ele sobre cursos, sobre faculdade, e ele me falou que um amigo dele estudava na USP e o pessoal do curso de pedagogia era muito louco, porque eles ficavam fazendo rodinha durante a aula e brincando, de ciranda a cirandinha. E ali eu dei risada, eu falei assim, nossa, meu, que curso é esse? E hoje formada, já passei pela educação fundamental, já passei recentemente pela educação infantil. Eu vim falar sobre a importância do brincar na infância e desse pilar na rotina da educação infantil. Eu vou começar com o embasamento teórico, essa parte mais chatinha, para esse vídeo ter embasamento. Vygotsky explicava que a criança aprende na interação. É no brincar que ela negocia, combina regras, testa limites e cria sentido junto com o outro. Já Piaget explicava que cada fase tinha uma forma diferente de entender o mundo, e isso aparece nitidamente no brincar. A gente vê na educação infantil que uma criança de 1 ano, ela explora com o corpo. Uma criança de 3 anos, ela já entende melhor os símbolos e brinca com a simbologia. Uma criança de 5 anos, ela já consegue criar narrativas, ela tem um brincar muito mais desenvolvido na interação com os outros, e a gente vê isso na interação também com os brinquedos. Uma criança de 1 ano, ela bate muito objetos. Isso é brincar. Já uma criança de 5 anos, ela já consegue criar narrativas e tem uma imaginação mais fluida. Já Kishimoto lembra que o brincar é cultural, que é brincando que a criança experimenta o mundo, representa aquilo que ela vive e cria realidades possíveis. Quem está na educação infantil sabe que brincar é ferramenta pedagógica. A gente registra, a gente analisa, a gente observa como aquela criança reage, como ela se frustra, como ela resolve os problemas, como ela se comunica, como ela interage. Não é brincadeira solta, é brincar com intencionalidade pedagógica. E é brincando que a gente vê a socialização acontecer. A gente vê quem são os nossos líderes, quem gosta de liderar, quem observa, quem é excluído, quem exclui o outro. A gente vê a interação deles acontecendo e a evolução cognitiva e social deles acontecendo. E é ali que a inclusão acontece também, dentro de uma brincadeira que acolhe diferentes tempos, diferentes necessidades, diferentes jeitos de brincar. Eu lembro que nas minhas primeiras interações com as crianças dentro da educação infantil, eu só fazia observar. E justamente porque é fascinante. Às vezes a criança tá brincando ali de mamãe e filhinha e a gente vai conhecer a mãe depois e ela imita direitinho, ela tem a mãe como alguém que ela respeita, ela leva as regras que ela aprende em casa para a brincadeira. E a gente vê que o que que a criança entende sobre respeito, o que que a criança entende sobre cuidado, porque, né, quem é a mamãe, quem é o papai, eles acabam brincando de cuidar, de acolher, ensinar ali isso aqui é errado. É uma interação social muito rica. Eu, graças a Deus, eu nunca vi assim traços de que levam a gente a ter atenção, mas a gente consegue perceber na brincadeira das crianças se a criança é maltratada, enfim, uma série de problemas que a criança pode ter em casa. Isso tudo observando a forma de brincar. E outra coisa que as pessoas têm dificuldade de entender é que o brincar de casa é diferente do brincar da escola. Em casa, o brincar é afeto, o brincar é vínculo com a criança, é conexão, é muitas vezes até cotidiano.
Já na escola, gente, o brincar é metodologia, é desenvolvimento, é o professor observando cada gesto, cada tentativa, cada fala. E eu preciso falar uma coisa, gente, que até dentro da educação, da pedagogia, tem esse preconceito com a educação infantil. Porque muita gente acha que o professor é quem está ali na fundamental, né? O professor é quem ensina meu filho a ler, é quem ensina meu filho a escrever, quem ensina meu filho a fazer conta de verdade. Enquanto quem está lá na creche, quem está lá na educação infantil é a tia. E eu nem falo que eu me sinto ofendida em ser chamada de tia, não, porque a gente quer criar na educação infantil um ambiente em que a criança se sinta em casa, mas que ela se desenvolva. E, gente, é muito diferente o desenvolvimento de uma criança que passa esse período da educação infantil em casa do desenvolvimento que a criança tem, que é muito mais avançado dentro da escola nesse período. E deixa eu falar uma coisa, a criança, ela não começa a aprender a ler lá no primeiro ano do ensino fundamental. Ela começa quando ela vê que duas palavras rimam numa música, quando ela percebe num livro que duas palavras começam com o mesmo som, um livro que a gente lê na educação infantil e que tem palavras lá que são adaptadas justamente para eles nessa idade começarem a rimar, para eles terem consciência fonológica. É aí que a alfabetização começa. Quando a gente vê eles conversando e comparando que a letra do nome deles é a mesma letra que começa o nome do amiguinho. E eles, a gente está ali o tempo todo na educação infantil, começando a construção da identidade deles. Nenhum professor da educação fundamental faz milagre. A base é a educação infantil. E eu nem vou falar sobre coordenação motora, porque aí esse vídeo vai ficar enorme. E tem gente que acha que o aluno começa a pegar no lápis do nada. E eu vou ser bem sincera, eu também entrei na educação infantil achando que talvez pudesse ser mais fácil, mas que ia ser chato, porque não tinha muito o que fazer ali. Era mais o cuidado. E tomei tanto tapa na cara que eu tenho até vergonha de falar isso hoje. Mas enfim, quando alguém diz que educação infantil é só brincar, eu rio e concordo. Brincar é a coisa mais séria que uma criança faz e é a base de tudo que ela vai aprender em toda a vida dela.